O vento uivava lá fora, fazendo as janelas rangerem em uma sinfonia melancólica. Milena estava sozinha em casa naquela noite sombria, sentada na beirada da cama, com uma nota enigmática nas mãos. Era uma mensagem misteriosa que ela havia encontrado há alguns dias, e a curiosidade estava começando a consumi-la. O conteúdo da nota era escasso, mas o que havia ali a intrigava profundamente. Ela leu novamente as palavras escritas no papel amassado: Milena, cidade desconhecida, rua misteriosa, Machim Danilovich, Artem. Eram apenas palavras soltas, sem contexto, sem explicação. Eram como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. Milena suspirou e passou a mão pelo cabelo, olhando para a janela, onde a chuva começava a bater com mais intensidade. Ela se perguntou onde estaria Oleg, seu marido. Ele havia desaparecido sem deixar rastros algumas semanas atrás. Partiu para trabalhar em uma cidade distante e só voltaria em meses, mas o que ocorrera depois disso era um completo mistério. Oleg não tinha um trabalho convencional, e ele era um motorista que viajava frequentemente para atender a clientes ricos e poderosos. Era uma ocupação que muitas vezes o mantinha longe de casa, mas o que tinha acontecido para que ele desaparecesse sem uma palavra? Milena se lembrou das últimas palavras que trocaram antes de sua partida. Ele a havia abraçado e dito: "Se cuide, minha querida. Voltarei em breve." Mas desde então, ela não havia ouvido uma palavra dele, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Estava perdendo o sono, preocupada com o que poderia ter acontecido com ele. Na manhã seguinte, Milena decidiu que precisava agir. Ela pegou a nota misteriosa e, depois de preparar um café forte, começou a examiná-la mais detalhadamente. O nome da cidade escrita ali não era uma que ela conhecia, e a rua era mencionada como misteriosa. Aquilo só a deixava mais confusa. Ela sabia que precisava descobrir o que estava por trás daquela mensagem. Não podia simplesmente ficar sentada e esperar por notícias de Oleg, especialmente quando aquela nota poderia conter pistas sobre seu paradeiro. Com determinação, Milena começou a pesquisar sobre a cidade mencionada na nota. Era um lugar distante, longe de sua casa. Ela fez algumas ligações para agências de viagens e conseguiu uma passagem de ônibus para aquela cidade desconhecida. Seu coração estava cheio de ansiedade, mas sua mente estava decidida. Ela partiria na manhã seguinte. Naquela noite, ela preparou uma mochila com o essencial e tentou dormir, mas a incerteza sobre o que encontraria na cidade a mantinha acordada. À medida que as horas passavam lentamente, ela pensou em como sua vida havia mudado drasticamente desde que conheceu Oleg. Eles se conheceram na escola, quando ambos eram apenas adolescentes. Estudaram juntos em um instituto pedagógico na pequena cidade onde viviam. No início, eram apenas amigos, mas, com o tempo, uma relação mais profunda começou a se desenvolver. Oleg era um jovem alto e imponente, com cabelos pretos e olhos escuros, e Milena o achava irresistível. O relacionamento deles floresceu, e eles começaram a sonhar com o futuro. Planejavam se casar e construir uma vida juntos. No entanto, o destino pregou-lhes uma peça cruel. Um acidente trágico tirou a vida do antigo namorado de Milena, e a tristeza que se seguiu foi devastadora. Ela jurou não se envolver com mais ninguém, pois acreditava que ele era seu único amor verdadeiro. Anos depois, Oleg entrou em sua vida. Ele não era da cidade, tendo se mudado para lá com seus pais quando era adolescente. Ele também frequentou o instituto pedagógico, onde conheceu Milena. Oleg era gentil e carinhoso, e Milena não pôde deixar de notar como ele era diferente de qualquer outra pessoa que já conhecera. Uma amizade se transformou em amor, e eles começaram a construir sua história juntos. No entanto, a sombra do trágico acidente do passado ainda pairava sobre Milena. Ela hesitou em se entregar completamente a Oleg, temendo que algo terrível pudesse acontecer de novo. Mas ele a convenceu de que o amor deles era real e único, e ela finalmente concordou em se casar com ele. O futuro parecia promissor, e eles estavam ansiosos para começar uma nova vida juntos. Milena começou a trabalhar como professora de ensino fundamental, uma profissão que ela amava. Ela sonhava em trabalhar com crianças e dar-lhes uma educação de qualidade. Mas, quando Oleg começou a trabalhar como motorista para pessoas ricas em outra cidade, ela se preocupou com sua segurança e questionou a natureza de seu emprego.
Ela não conseguia entender por que ele estava disposto a ficar longe de casa, levando pessoas ricas de um lugar para outro. Ele tinha uma formação pedagógica e acreditava que ele poderia encontrar um trabalho mais adequado à sua educação. Ela expressou suas preocupações a Oleg, mas ele insistiu que aquela era a melhor opção para eles financeiramente. Não se preocupe, minha querida, ele a tranquilizou na noite anterior à sua partida. Essa é uma oportunidade que não podemos perder. E logo estarei de volta para casa. Mas o tempo passou, e Oleg não voltou. Milena tinha uma sensação de que algo estava errado. A nota misteriosa era a única pista que ela tinha, e ela estava determinada a descobrir seu significado. Com o ônibus marcado para o dia seguinte, Milena finalmente conseguiu pegar no sono, ainda preocupada com a jornada que a aguardava e as respostas que ela esperava encontrar na cidade desconhecida. A manhã chegou com um céu nublado e o som suave da chuva batendo contra as janelas. Milena estava determinada a seguir em frente com sua busca, mesmo que a chuva parecesse refletir seu estado de espírito. Ela se levantou com determinação, vestiu-se e fez uma xícara de café forte para dar início à sua viagem. A cidade mencionada na nota era um lugar distante, e ela sabia que a jornada seria longa e desafiadora. Pegou sua mochila, que continha o essencial para alguns dias de viagem, e deixou uma mensagem escrita para sua família, explicando sua decisão. Não queria preocupar ninguém, mas também não podia deixar o mistério sem solução. Ao sair de casa, ela olhou para o jardim, onde as flores estavam começando a desabrochar, como se a natureza estivesse sinalizando um novo começo. Ela se perguntou quando veria seu lar novamente e se Oleg estaria esperando por ela quando voltasse. Com esses pensamentos em mente, Milena partiu, caminhando sob a chuva fina que caía do céu cinza. O ônibus que a levaria à cidade desconhecida estava programado para partir em algumas horas, então ela caminhou até a estação de ônibus local. Ouvia o som das gotas de chuva caindo sobre o guarda-chuva que a protegia, e o ritmo constante a acalmava de alguma forma. Ela estava determinada a encontrar respostas, não importava o que acontecesse. Ao chegar à estação de ônibus, ela esperou pacientemente pelo embarque. O interior do ônibus era aconchegante, e ela se acomodou em seu assento, olhando pela janela enquanto a paisagem urbana dava lugar a estradas vazias e campos verdes. A viagem era longa, e Milena aproveitou o tempo para pensar sobre seu relacionamento com Oleg. Eles haviam enfrentado muitos desafios ao longo dos anos, mas sempre haviam encontrado uma maneira de superá-los juntos. Agora, ela estava determinada a descobrir o que havia acontecido com ele e trazê-lo de volta para casa. Quando o ônibus finalmente chegou à cidade desconhecida, Milena desceu com uma sensação de inquietação. A cidade parecia familiar de alguma forma, mas ela não conseguia se lembrar de ter estado ali antes. Era uma cidade pequena, com ruas estreitas e edifícios antigos que pareciam conter segredos do passado. Ela consultou a nota mais uma vez, olhando para a direção mencionada. A rua indicada como misteriosa não estava no mapa da cidade, o que a deixou ainda mais intrigada. Milena percebeu que sua busca seria um desafio, mas estava disposta a enfrentá-lo. Com a mochila nas costas, ela começou a explorar a cidade, perguntando a moradores locais sobre a rua misteriosa. No entanto, ninguém parecia conhecer tal lugar, e muitos a olharam com desconfiança, como se não quisessem compartilhar informações com uma estranha. Milena decidiu que precisava de um lugar para ficar enquanto continuava suas investigações. Ela encontrou um pequeno hotel no centro da cidade e alugou um quarto por alguns dias. O quarto era simples, mas aconchegante, e ela se sentiu aliviada por ter um lugar para se abrigar. À noite, enquanto a chuva caía lá fora, Milena examinou novamente a nota e refletiu sobre as informações que tinha. Ela sabia que a cidade estava escondendo algo, e a nota era a única pista que tinha para desvendar o mistério. No dia seguinte, ela continuou suas investigações. Percorreu as ruas da cidade, conversando com moradores e explorando cada canto. A cidade parecia parada no tempo, com uma atmosfera de segredo e mistério que a envolvia. Milena também começou a notar olhares curiosos de algumas pessoas. Ela não conseguia entender por que sua presença parecia tão intrigante para os habitantes locais. Ela tinha a sensação de que estava sendo observada, como se alguém estivesse acompanhando seus movimentos. À medida que os dias passavam, Milena continuava sua busca incansável. Ela não tinha pistas concretas sobre o paradeiro de Oleg,
mas sua determinação não diminuía. Ela sabia que precisava encontrar respostas, não apenas para seu próprio bem, mas também para trazer seu marido de volta para casa, onde ele pertencia. A cidade desconhecida estava se tornando cada vez mais familiar para Milena. Ela começou a reconhecer os rostos dos moradores locais e até a trocar algumas palavras com eles. Porém, a rua misteriosa mencionada na nota continuava a ser um enigma. Ela decidiu visitar a biblioteca da cidade em busca de informações. Quem sabe, nos livros e registros, ela encontraria alguma pista sobre a rua que não estava nos mapas. Ao entrar na biblioteca, foi recebida por uma bibliotecária idosa com óculos de armação grossa e cabelos prateados. "Posso ajudá-la, jovem?" a bibliotecária perguntou com um sorriso gentil. Milena explicou sua situação e mostrou a nota. A bibliotecária estudou a mensagem e depois assentiu com a cabeça. "Venha comigo, vou mostrar-lhe o arquivo de registros antigos da cidade. Talvez você encontre o que está procurando lá", ela sugeriu. Milena seguiu até uma sala nos fundos da biblioteca, onde estantes cheias de livros empoeirados aguardavam. A bibliotecária começou a vasculhar os registros, explicando que a cidade mantinha um arquivo com informações sobre ruas, construções e eventos históricos. Após uma busca minuciosa, a bibliotecária finalmente encontrou um registro que mencionava a Rua Misteriosa. Ela olhou para Milena e disse: "Aparentemente, a rua que você está procurando foi uma vez chamada de Rua das Promessas. Era um lugar importante para as pessoas desta cidade." Milena ficou emocionada com a descoberta. A bibliotecária continuou a explicar que a Rua das Promessas costumava ser o centro de atividades da cidade, com lojas, restaurantes e casas. Contudo, ao longo dos anos, a rua caiu em desuso e foi esquecida. Milena agradeceu à bibliotecária por sua ajuda e voltou para o hotel com novas informações em mãos. Ela agora sabia onde encontrar a Rua das Promessas, e estava determinada a explorá-la em busca de pistas sobre Oleg. À medida que a chuva continuava a cair lá fora, Milena sentiu que estava mais perto de desvendar o enigma da nota e encontrar seu marido desaparecido. O próximo capítulo de sua jornada a levaria à Rua das Promessas, onde esperava encontrar respostas que a guiariam de volta para casa. Milena saiu do hotel com uma sensação de determinação renovada. Agora, ela tinha uma pista concreta: a Rua das Promessas. Era como se o enigma da nota estivesse finalmente começando a se desvendar, e ela estava ansiosa para explorar essa nova pista. A cidade desconhecida, embora ainda misteriosa, começava a parecer menos intimidante. Milena começou a reconhecer as ruas e a se acostumar com a atmosfera peculiar que envolvia o lugar. Ela caminhava pelas ruas estreitas, passando por edifícios antigos e habitantes locais que pareciam observá-la com curiosidade. À medida que se aproximava da Rua das Promessas, Milena sentiu uma sensação de expectativa. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava explorar aquele lugar em busca de respostas. A rua estava um pouco deserta, com lojas antigas e prédios abandonados que contavam histórias de tempos passados. Ela decidiu começar sua busca em uma loja de antiguidades que chamou sua atenção. Ao entrar na loja empoeirada, foi recebida por um idoso, dono da loja, com um sorriso simpático. Ele parecia surpreso ao ver uma forasteira em sua loja, mas Milena explicou sua missão e mostrou a nota. O dono da loja pegou a nota e a estudou atentamente. "Ah, a Rua das Promessas", ele murmurou. "Muitas histórias foram esquecidas com o tempo, mas lembro-me de alguns detalhes. Esta rua costumava ser o coração da cidade, um lugar onde as pessoas faziam promessas e juramentos." Ele continuou a contar que a rua era conhecida por abrigar uma variedade de lojas e empresas, desde floriculturas até joalherias. As pessoas costumavam visitar a Rua das Promessas para selar acordos importantes e compromissos de casamento. No entanto, com o passar dos anos, a rua caiu em desuso e acabou sendo abandonada. Milena agradeceu ao dono da loja por compartilhar suas lembranças e continuou explorando a Rua das Promessas. Ela parou em frente a um edifício antigo que parecia ter sido uma casa de chá no passado. A placa enferrujada na fachada dizia: "Chá das Promessas". Milena hesitou por um momento, mas decidiu entrar. O interior da casa de chá estava repleto de mesas e cadeiras de madeira, e o aroma de chá e biscoitos ainda pairava no ar. Ela se sentou em uma mesa vazia e esperou que alguém a atendesse. Um homem idoso, vestido com um colete e um avental surrado,
veio até ela com um sorriso gentil. Bem-vinda ao Chá das Promessas, ele disse. Como posso ajudá-la? Milena explicou sua busca e mostrou a nota. O homem idoso olhou para a mensagem e suspirou. Ah, a Rua das Promessas, ele disse. Muitos segredos foram compartilhados aqui. Esta casa de chá costumava ser um local de encontros secretos e juramentos. Ele continuou a contar que, há muito tempo, a casa de chá era frequentada por pessoas que queriam fazer promessas uns aos outros. Era um lugar de confidências e compromissos, e muitas histórias de amor haviam começado ali. No entanto, à medida que o tempo passava, as pessoas pararam de visitar o local, e ele foi deixado para trás. Milena agradeceu ao homem por suas histórias e se levantou para continuar sua busca. Ela sabia que estava mais perto de desvendar o mistério da nota, mas ainda havia peças faltantes no quebra-cabeça. Enquanto explorava a Rua das Promessas, Milena percebeu que muitas das lojas e edifícios estavam vazios e abandonados. Parecia que o tempo havia esquecido aquele lugar, e as lembranças do passado estavam desaparecendo aos poucos. Ela entrou em uma loja de antiguidades que parecia ter sido fechada por anos. O interior estava repleto de objetos empoeirados e móveis antigos. Enquanto vagava pela loja, um objeto chamou sua atenção, uma caixa de madeira esculpida à mão com inscrições em russo. Milena pegou a caixa e examinou as inscrições. Pareciam ser datas e nomes de casais, como se cada casal tivesse deixado sua marca na caixa. A última inscrição era recente, datada de apenas alguns anos atrás, e mencionava um nome, Oleg. Ela percebeu que aquela caixa poderia ser a chave para desvendar o mistério de seu marido. Ela perguntou ao dono da loja sobre a caixa, mas ele não parecia saber muito sobre ela. Disse que a caixa havia sido deixada na loja por alguém anônimo e que nunca fora vendida. Milena decidiu comprar a caixa e a levou de volta ao seu quarto no hotel. Ela examinou minuciosamente, tentando encontrar algum compartimento secreto ou pista oculta. Todavia, a caixa parecia apenas uma caixa de madeira com inscrições. Enquanto olhava para a caixa, Milena percebeu que as datas nas inscrições eram todas anteriores à data de desaparecimento de Oleg. Ela se perguntou se ele havia visitado a Rua das Promessas antes de seu desaparecimento e se havia deixado alguma pista naquela caixa. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma atmosfera de melancolia. Milena sabia que precisava continuar sua busca e explorar cada pista que encontrasse. A Rua das Promessas estava repleta de histórias esquecidas, e ela estava determinada a descobrir a verdade que estava escondida ali. À medida que o dia chegava ao fim, Milena se deitou na cama do hotel com a caixa de madeira ao seu lado. Ela estava exausta, mas sua mente estava cheia de perguntas e possibilidades. Milena passou a noite em claro, examinando a caixa de madeira com as inscrições em russo. Cada data e nome pareciam contar uma história diferente, e ela se perguntava se seu marido, Oleg, havia deixado alguma pista ali. A chuva lá fora continuava a cair, criando uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos. Na manhã seguinte, Milena decidiu que era hora de continuar sua busca na Rua das Promessas. Ela deixou a caixa cuidadosamente guardada no quarto do hotel e desceu para o saguão, onde o amigável recepcionista a cumprimentou com um sorriso. Ela explicou sua missão e o que havia descoberto até agora, e o recepcionista a encorajou a continuar explorando a cidade. Ele disse que a Rua das Promessas estava cheia de mistérios e histórias esquecidas e que ela poderia encontrar respostas lá. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas da cidade desconhecida, Milena se sentiu determinada a desvendar o enigma da nota e encontrar seu marido. Ela chegou à Rua das Promessas e continuou sua exploração. Desta vez, ela decidiu entrar em um pequeno museu que ficava na rua. O museu estava cheio de artefatos e exposições que contavam a história da cidade. Um idoso curador estava no balcão, e Milena se aproximou dele com a nota em mãos. O curador olhou atentamente para a nota e, depois de um momento, sorriu. Você está interessada na história da Rua das Promessas, ele disse. É uma parte importante da história desta cidade. Ele explicou que a rua costumava ser o local onde as pessoas faziam promessas e juramentos uns aos outros. Era um lugar de encontros românticos, negociações importantes. No entanto, à medida que o tempo passava, a rua caiu em desuso e acabou sendo esquecida. Milena perguntou se ele tinha alguma informação sobre a caixa de madeira com inscrições em russo que ela havia encontrado na loja de antiguidades.
O curador examinou a caixa e pareceu intrigado. Essa caixa é uma relíquia da Rua das Promessas, ele explicou. Ela costumava ser usada para selar promessas e juramentos. Cada casal que fazia uma promessa deixava sua marca na caixa. Muitos acreditavam que as promessas feitas ali eram inquebráveis. Milena ficou surpresa com a revelação. A caixa de madeira que ela havia encontrado poderia estar diretamente ligada à Rua das Promessas e, talvez, à história de Oleg. Ela perguntou ao curador se ele tinha alguma informação sobre as inscrições na caixa. Ele examinou as inscrições e apontou para uma delas que dizia Oleg e Milena, promessa eterna. Milena sentiu um arrepio na espinha ao ver os nomes dela e de seu marido na caixa. Ela estava mais perto de desvendar o enigma, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. O curador sugeriu que ela procurasse uma antiga cartomante que morava na rua. Segundo ele, a cartomante era conhecida por suas habilidades de leitura de tarô e podia ser capaz de fornecer mais informações. Ele deu a Milena o endereço da cartomante e a encorajou a visitá-la. Milena agradeceu ao curador e partiu em busca da cartomante. Ela estava determinada a seguir todas as pistas, por mais misteriosas que fossem, na esperança de encontrar seu marido desaparecido. A cartomante morava em uma pequena casa com uma fachada colorida. Milena bateu à porta e foi recebida por uma mulher idosa com olhos sábios. A cartomante parecia ter uma aura misteriosa ao seu redor. Milena explicou sua busca e mostrou a nota com o número da casa e a mensagem cifrada. A cartomante olhou atentamente para a nota e, depois de um momento, acenou com a cabeça. Você está em busca de respostas, minha querida, disse a cartomante. As respostas que você procura podem estar nas cartas do tarô. Permita-me ler o seu destino. Ela embaralhou as cartas do tarô e começou a fazer uma leitura para Milena. Enquanto virava as cartas, a cartomante começou a contar uma história. Era uma vez um casal, Oleg e Milena, que fizeram uma promessa eterna na Rua das Promessas. Eles juraram amor eterno e lealdade um ao outro. No entanto, o destino reservava desafios para eles. Oleg desapareceu, deixando para trás apenas uma nota cifrada. Milena estava fascinada com a leitura da cartomante. Parecia que as cartas do tarô estavam contando a história de sua vida. Ela queria saber mais e perguntou sobre o significado da nota e como poderia encontrar Oleg. A cartomante olhou para uma carta específica e disse: esta carta é o As de Espadas. Ela representa desafios e obstáculos que você enfrentará em sua busca. A mensagem cifrada pode ser a chave para encontrar seu marido, mas você precisará decifrá-la. Milena agradeceu à cartomante por suas palavras e prometeu que faria o possível para decifrar a mensagem cifrada. Ela se despediu da cartomante e voltou para o hotel. Ao chegar ao quarto do hotel, Milena pegou a caixa de madeira e a nota cifrada. Ela sabia que precisava decifrar a mensagem para encontrar seu marido. O próximo capítulo de sua jornada a levaria a decifrar a mensagem cifrada e seguir em direção à verdade que a aguardava. O encontro com a cartomante havia fornecido pistas importantes, e Milena estava mais determinada do que nunca a encontrar seu marido desaparecido. Ela sentou-se à mesa do hotel, olhando para a sequência de números e letras. Parecia um enigma a ser desvendado, e ela estava disposta a desvendar os segredos que ela escondia. Ela pegou um caderno em branco e uma caneta e começou a anotar a mensagem cifrada. A combinação de números e letras era intrigante, mas Milena sabia que, com paciência e dedicação, poderia descobrir o que estava escrito ali. Enquanto estudava a mensagem, ela se lembrou das palavras da cartomante: esta carta é o As de Espadas. Ela representa desafios e obstáculos que você enfrentará em sua busca. Milena sabia que a mensagem cifrada era o primeiro desses desafios. Ela passou horas pesquisando códigos e cifras na internet, tentando encontrar uma correspondência para os números e letras da mensagem. No entanto, o código parecia ser único e não correspondia a nenhum método de cifragem conhecido. Milena decidiu que era hora de pensar de forma mais ampla. Ela se perguntou se a mensagem poderia estar relacionada à história da Rua das Promessas ou à caixa de madeira com inscrições em russo que encontrara na loja de antiguidades. Ela pegou a caixa e olhou novamente para as datas e nomes gravados nela. Havia algo naquelas inscrições que a intrigava. Cada casal que fazia uma promessa deixava sua marca na caixa.
Seria possível que a mensagem cifrada estivesse relacionada a um dos casais que visitaram a Rua das Promessas? Milena começou a comparar os nomes e datas nas inscrições com os números e letras da mensagem cifrada. Ela anotou todas as combinações possíveis, mas nada parecia fazer sentido. Frustrada, ela decidiu dar uma pausa em sua pesquisa e sair para tomar um pouco de ar fresco. Ela caminhou pelas ruas estreitas da cidade desconhecida, observando os edifícios antigos e os habitantes locais. A chuva havia parado, e o sol começava a aparecer timidamente no céu. Milena sentiu uma sensação de renovação e esperança. Enquanto caminhava, ela passou por um parque tranquilo e decidiu se sentar em um banco. Ela olhou para a caixa de madeira que trazia consigo e se perguntou se haveria alguma pista escondida ali. Ela pegou a caixa e a examinou minuciosamente, passando os dedos pelas inscrições em russo. Então, algo chamou sua atenção. Ela notou que algumas letras nas inscrições da caixa correspondiam a algumas das letras na mensagem cifrada. Ela correu de volta para o hotel, animada com sua descoberta. Ela pegou o caderno e a caneta e começou a comparar as letras nas inscrições com as letras na mensagem cifrada. Ela fez uma lista de todas as letras correspondentes e começou a organizá-las. À medida que as letras se encaixavam, as palavras começaram a se formar. Milena estava maravilhada com a forma como a mensagem estava se desvendando diante de seus olhos. Ela lia em voz alta as palavras que surgiam, e a mensagem começou a tomar forma. A mensagem cifrada dizia: Rua das Promessas, Chá das Promessas, siga o caminho dos juramentos. Milena ficou emocionada com a descoberta. Ela sabia que essa mensagem era a chave para a próxima etapa de sua jornada. Siga o caminho dos juramentos, ela repetiu para si mesma. Ela se perguntou o que isso significava e para onde a levaria. Decidida a seguir as pistas, ela saiu do hotel e voltou à Rua das Promessas. Ela passou pelo Chá das Promessas, lembrando-se do que o dono da loja de antiguidades e o curador do museu lhe haviam contado sobre o local. Agora, ela estava pronta para seguir o caminho dos juramentos. Ela olhou ao redor da rua em busca de pistas ou sinalizações. Não demorou muito para que ela encontrasse uma placa desgastada que indicava um beco estreito e pouco frequentado. A placa dizia: Caminho dos Juramentos. Milena seguiu o caminho estreito, com o coração acelerado de expectativa. Ela não sabia o que encontraria no final do caminho, mas estava determinada a descobrir a verdade sobre seu marido desaparecido. Conforme avançava pelo beco, o ambiente ficava cada vez mais sombrio e misterioso. Ela podia ouvir o eco de seus próprios passos e o farfalhar das folhas caídas no chão. O beco a levou a uma pequena praça escondida, onde havia uma estátua de um casal de mãos dadas. Milena se aproximou da estátua e notou uma placa com uma inscrição. Ela leu em voz alta: Neste local, juramos amor eterno e lealdade. Ela olhou para a estátua e se perguntou se aquilo tinha alguma relação com seu marido, Oleg, e a promessa eterna que eles haviam feito. Enquanto ela examinava a estátua, uma voz suave a chamou. Ela se virou e viu uma mulher idosa de aparência sábia, vestida com roupas coloridas. A mulher parecia ser a guardiã da praça. Você está em busca de respostas, não é mesmo? Disse a mulher, sorrindo. As respostas que você procura estão aqui, neste lugar sagrado. Milena assentiu e explicou sua jornada, desde a descoberta da nota cifrada até a mensagem que a levou ao caminho dos juramentos. A mulher ouviu atentamente e acenou com a cabeça. Seu marido, Oleg, era um homem especial, disse a mulher. Ele veio a este lugar em busca de algo importante. Ele fez uma promessa eterna aqui, e essa promessa está entrelaçada com a história desta rua. A mulher continuou a contar a história da Rua das Promessas, como costumava ser um lugar onde as pessoas faziam juramentos de amor e lealdade. Ela explicou que a promessa de Oleg estava relacionada a um antigo segredo guardado pela rua. Milena estava ansiosa para descobrir mais e perguntou à mulher o que ela deveria fazer em seguida. A mulher a conduziu até uma porta escondida no lado da praça. Ela bateu suavemente e a porta se abriu revelando um pequeno templo. Dentro do templo, Milena viu uma série de velas acesas e uma mesa com objetos antigos. A mulher pediu a Milena que acendesse uma vela e dissesse em voz alta a promessa eterna que seu marido havia feito naquele lugar. Milena fez como lhe foi instruído e disse as palavras com emoção.
Assim que terminou, a mulher começou a entoar uma antiga canção. O som da melodia ecoou pelo templo, e Milena sentiu uma energia especial no ar. A mulher explicou que a canção era parte de um ritual antigo que poderia revelar a verdade sobre o paradeiro de Oleg. Milena seguiu as instruções da mulher e, à medida que a canção continuava, ela sentiu uma sensação de paz e conexão com seu marido. Ela fechou os olhos e concentrou-se na promessa que eles haviam feito. Enquanto Milena estava imersa na canção e no ritual no pequeno templo da Rua das Promessas, uma sensação de calma e clareza tomou conta dela. Ela sentiu que estava mais próxima do que nunca de desvendar o mistério do desaparecimento de seu marido, Oleg. A mulher idosa continuou a entoar a melodia, e Milena percebeu que a luz das velas parecia dançar em resposta à música. Era como se o próprio templo estivesse vivo, reagindo ao ritual que estava ocorrendo ali. Quando a canção finalmente terminou, a mulher se virou para Milena com um olhar sério. Você está pronta para enfrentar a verdade, minha querida? Milena confirmou, sentindo-se determinada. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para descobrir o que havia acontecido com Oleg. A mulher abriu uma gaveta na mesa e retirou um antigo pergaminho, coberto de inscrições em russo. Ela começou a ler em voz alta, traduzindo as palavras para Milena. O pergaminho continha a história de um casal que havia feito uma promessa de amor eterno na Rua das Promessas há séculos. Conforme a mulher lia a história, Milena percebeu que a história do casal antigo guardava muitas semelhanças com a sua própria história. O casal enfrentou desafios e obstáculos, assim como Milena e Oleg. Eles haviam feito uma promessa que os ligaria para sempre, como Milena e Oleg haviam feito. A mulher explicou que o casal antigo havia enfrentado uma tragédia que os separou. Eles passaram anos em busca um do outro, mas nunca mais se encontraram. A história contava que, após séculos de busca, eles finalmente se reuniram nos tempos modernos, graças ao poder da promessa eterna feita na Rua das Promessas. Milena estava perplexa. Ela percebeu que a história do casal antigo e a sua própria história estavam entrelaçadas de alguma forma. Ela se virou para a mulher e perguntou: o que isso significa? Como isso pode me ajudar a encontrar Oleg? A mulher sorriu. Minha querida, a Rua das Promessas é um lugar mágico, onde as promessas feitas com o coração puro têm o poder de unir almas, mesmo que o tempo e a distância as separem. A história do casal antigo é a prova viva desse poder. Milena percebeu que a mulher estava lhe dizendo que a promessa que ela e Oleg haviam feito poderia ser o elo que os reuniria, mesmo que eles estivessem separados por meses e desafios intransponíveis. A mulher pegou um pequeno medalhão dourado da gaveta e entregou a Milena. Este medalhão é um presente da Rua das Promessas. Leve-o consigo e mantenha-o sempre perto do coração. Ele será o símbolo de sua promessa eterna com Oleg. Milena pegou o medalhão com gratidão, sentindo que era uma ligação tangível com seu marido. Ela prometeu à mulher que o usaria com carinho e que nunca perderia a esperança de reencontrar Oleg. Com o medalhão em mãos, Milena saiu do templo e voltou para o hotel. Ela sentia uma nova determinação e confiança em seu coração. Ela sabia que o próximo passo de sua jornada a levaria mais perto de seu marido. No dia seguinte, ela decidiu visitar o museu local para obter mais informações sobre a história da Rua das Promessas. Ela se encontrou com o curador do museu, um homem idoso com um grande conhecimento sobre a história da cidade. Milena compartilhou com ele a descoberta da mensagem cifrada, a história do casal antigo e o poder das promessas na Rua das Promessas. O curador assentiu com a cabeça, parecendo intrigado. Ele explicou que a Rua das Promessas era um local antigo, com uma história rica e cheia de segredos. Ele contou a Milena sobre a lenda de um tesouro perdido que estaria relacionado às promessas feitas na rua. Milena perguntou se ele tinha alguma pista sobre onde esse tesouro poderia estar. O curador sugeriu que ela explorasse as antigas catacumbas sob a cidade, onde muitos acreditavam que o tesouro poderia estar escondido. Determinada a seguir em frente, Milena contratou um guia local para ajudá-la a explorar as catacumbas. Ela desceu pelas escadas escuras e úmidas, segurando o medalhão da Rua das Promessas com firmeza. Enquanto exploravam as catacumbas, o guia explicou que elas eram um labirinto subterrâneo com muitos corredores e câmaras. Era fácil se perder ali, e Milena estava grata por ter um guia experiente ao seu lado. Eles caminharam por horas, iluminando o caminho com lanternas.
A escuridão das catacumbas era opressora, mas Milena estava determinada a encontrar pistas sobre o tesouro ou qualquer informação que a aproximasse de Oleg. Finalmente, enquanto exploravam uma câmara escondida, o guia encontrou uma inscrição gravada na parede. Ela parecia ser um antigo enigma, escrito em russo antigo. O guia traduziu a inscrição e leu em voz alta: "A verdade está no coração da Rua das Promessas." Milena olhou para o medalhão que carregava consigo e teve uma ideia. Ela pediu ao guia que a levasse de volta à Rua das Promessas, onde tudo havia começado. Assim que voltaram à rua, Milena ficou em frente ao Chá das Promessas e encarou a porta. Ela se perguntou se a resposta para o enigma estava ali, no coração da Rua das Promessas. Ela empurrou a porta do Chá das Promessas e entrou. O lugar estava vazio, e o dono da loja, Vitor, estava atrás do balcão. Ele sorriu ao ver Milena e se aproximou. "Como posso ajudá-la hoje, minha querida?" perguntou Vitor. Milena compartilhou com ele o enigma que haviam encontrado nas catacumbas e pediu sua ajuda para desvendá-lo. Vitor parecia intrigado e disse que conhecia a lenda do tesouro perdido. Eles começaram a examinar o Chá das Promessas em busca de pistas. Milena notou que havia uma prateleira com livros antigos e começou a folheá-los. Enquanto examinava um livro empoeirado, ela encontrou uma página que continha um mapa da Rua das Promessas. O mapa indicava um local marcado como o coração da Rua das Promessas. Milena olhou para Vitor e percebeu que esse deveria ser o local mencionado no enigma. Juntos, Milena e Vitor seguiram o mapa, atravessando a rua até um beco estreito e sombrio. Enquanto caminhavam pelo beco, eles notaram uma pedra no chão que parecia fora do lugar. Milena se abaixou e a moveu, revelando uma pequena passagem subterrânea. Ela olhou para Vitor, que assentiu com a cabeça. Eles decidiram entrar na passagem, sem saber o que encontrariam lá. A passagem os levou a uma caverna subterrânea iluminada por uma luz suave e misteriosa. No centro da caverna, havia uma estátua de um casal de mãos dadas, semelhante à que Milena havia visto na praça. Ela se aproximou da estátua e notou uma placa com uma inscrição. Era a mesma inscrição que ela havia lido no templo da Rua das Promessas: "Neste local, juramos amor eterno e lealdade." Milena olhou para a estátua e sentiu que estava mais perto do que nunca de desvendar o mistério de Oleg. Ela sabia que o coração da Rua das Promessas havia levado a este lugar, onde a verdade estava prestes a ser revelada. O que ela descobriria naquela caverna subterrânea? Seria a chave para encontrar Oleg? Milena estava determinada a descobrir, e a resposta estava mais próxima do que ela poderia imaginar. Milena permaneceu diante da estátua na caverna subterrânea do coração da Rua das Promessas, contemplando a inscrição que jurava amor eterno e lealdade. A sensação de que estava mais próxima de desvendar o mistério do desaparecimento de seu marido, Oleg, era avassaladora. Vitor, o dono do Chá das Promessas, estava ao seu lado, compartilhando seu senso de maravilha e antecipação. Eles sabiam que aquele lugar era especial, e que ali poderiam encontrar pistas valiosas para reunir Milena e Oleg. A caverna estava iluminada por uma luz suave que parecia emanar das paredes. Era uma atmosfera quase mágica que envolvia tudo ao redor. Milena se aproximou da estátua, examinando-a com cuidado. Enquanto ela olhava para a estátua, Vitor se aproximou de uma parede próxima, onde havia uma série de inscrições em russo antigo. Ele começou a ler em voz alta, traduzindo as palavras para Milena. As inscrições contavam a história de um casal que havia feito uma promessa de amor eterno na Rua das Promessas há séculos. A história concluía com a esperança de que, em algum momento no futuro, o poder da promessa eterna os reuniria. Vitor olhou para Milena e disse: "Essa história é incrivelmente semelhante à sua. Parece que a Rua das Promessas tem o poder de unir almas, mesmo que o tempo e a distância as separem. Sua promessa com Oleg pode ser o que os reunirá." Milena sentiu seu coração se encher de esperança. Ela sabia que a jornada não tinha terminado e que ela estava cada vez mais próxima de desvendar o mistério. Ela olhou para o medalhão que carregava consigo, lembrando-se das palavras da mulher idosa que a havia conduzido até ali. Vitor sugeriu que eles explorassem ainda mais a caverna, em busca de pistas adicionais. Eles caminharam pelo local, examinando as paredes e os arredores. Foi quando Vitor notou um pequeno compartimento oculto na base da estátua. Milena se aproximou com expectativa enquanto Vitor abria o compartimento.
Dentro, eles encontraram uma série de documentos antigos, incluindo cartas, diários e mapas. Parecia que alguém havia escondido esses objetos ali, na esperança de que fossem encontrados por alguém como Milena. Eles começaram a examinar os documentos, e Milena logo percebeu que eram registros do casal antigo cuja história havia lido nas inscrições da parede. Eram cartas de amor escritas à mão, diários detalhando suas vidas e mapas que indicavam locais onde haviam estado. Enquanto Milena e Vitor liam as cartas e diários, uma imagem do passado começou a se formar. O mais surpreendente era que os mapas indicavam locais que Milena reconhecia. Eram lugares que ela e Oleg haviam visitado juntos, antes de seu desaparecimento. Milena e Vitor discutiram as pistas e decidiram que a próxima parada seria uma cidade que aparecia nos mapas. Era uma cidade remota nas montanhas, onde o casal antigo havia feito sua última promessa de amor eterno. Com as pistas em mãos, eles se prepararam para a próxima etapa de sua jornada. Enquanto eles deixavam a caverna subterrânea, Milena olhou para a estátua do casal de mãos dadas e agradeceu silenciosamente por tudo o que haviam descoberto. Ela estava determinada a seguir em frente, confiando na promessa eterna que ela e Oleg haviam feito. E assim, Milena e Vitor embarcaram em uma nova fase de sua jornada, prontos para enfrentar o desconhecido e desvendar os segredos que a Rua das Promessas ainda tinha a revelar. Eles estavam determinados a encontrar respostas e, com sorte, reencontrar Oleg. Milena e Vitor deixaram a caverna subterrânea do coração da Rua das Promessas com os documentos e pistas em mãos. Eles sabiam que a próxima etapa de sua jornada os levaria a uma cidade remota nas montanhas, onde o casal antigo havia feito sua última promessa de amor eterno. O destino parecia guiá-los. Enquanto voltavam para o Chá das Promessas, Milena estava mergulhada em seus pensamentos. Ela segurava o medalhão com a imagem de Oleg em suas mãos, lembrando-se das palavras da mulher idosa que a havia conduzido até ali. A promessa que ela e Oleg haviam feito estava gravada em seu coração, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para mantê-la. Vitor percebeu a expressão pensativa de Milena e perguntou suavemente: Milena, como você se sente agora? Está pronta para seguir em frente e enfrentar o desconhecido? Ela olhou para Vitor com determinação nos olhos e respondeu: Estou mais determinada do que nunca. Essas pistas nos aproximaram de Oleg, e não posso desistir agora. Tenho que encontrá-lo e descobrir a verdade. Vitor assentiu, apoiando-a em sua decisão. Ele sabia que a jornada que estavam prestes a empreender seria repleta de desafios e incertezas, mas a esperança de reunir Milena e Oleg os impulsionava. Ao retornarem ao Chá das Promessas, Milena e Vitor espalharam os documentos e mapas sobre uma mesa. Eles estudaram as informações e traçaram um plano para sua próxima parada, a cidade remota nas montanhas. Vitor ofereceu a Milena alguns conselhos práticos e recursos para a viagem. Ele também lhe deu uma caixa contendo chás especiais, ervas e amuletos para proteção. Ele disse: Milena, lembre-se de que as energias da Rua das Promessas acompanham. Mantenha seu coração aberto e sua mente receptiva. Você é forte, e estou certo de que encontrará respostas. Milena agradeceu a Vitor por sua ajuda e se despediu dele, prometendo retornar para compartilhar suas descobertas. Ela estava pronta para seguir em frente, embarcando em uma jornada que a levaria a lugares desconhecidos e desafiadores. Com sua mochila nas costas, Milena partiu em direção à cidade remota nas montanhas. Ela pegou um trem que a levaria o mais próximo possível de seu destino. Durante a viagem, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde o desaparecimento de Oleg. Ao chegar à cidade, Milena sentiu que estava entrando em um mundo completamente diferente. As montanhas cercavam a pequena comunidade, criando uma atmosfera isolada e misteriosa. As casas de madeira eram pitorescas, e as pessoas que encontrou eram amigáveis, mas reservadas. Ela começou a perguntar sobre a história da cidade e sobre um local específico que constava nos mapas dos documentos antigos. As respostas que obteve eram vagas e cheias de superstições. Alguns moradores a aconselharam a não se aventurar nas montanhas, dizendo que eram habitadas por forças sobrenaturais. Milena decidiu não se deixar intimidar pelas histórias e continuou sua busca. Ela alugou um pequeno chalé nas proximidades e começou a explorar a área. Ela caminhou pelas trilhas das montanhas, seguindo os mapas e as pistas deixadas pelos amantes do passado. A cada passo, a sensação de estar mais perto de Oleg a impulsionava.
Ela se deparou com locais deslumbrantes e paisagens que tiravam o fôlego. À noite, as estrelas cintilavam intensamente no céu claro, como se estivessem guiando seu caminho. Milena também conheceu alguns moradores locais que eram mais receptivos e dispostos a ajudar. Eles compartilharam lendas e histórias sobre o casal antigo e o local que ela estava procurando. Ela começou a perceber que a cidade guardava segredos profundos e que a lenda do amor eterno era parte integrante de sua cultura. Conforme os dias se transformavam em semanas, Milena continuava sua busca incansável. Ela sentia que o tempo estava passando, mas sua determinação não diminuía. Um dia, enquanto explorava uma trilha nas montanhas, Milena encontrou uma gruta escondida. Ela decidiu entrar, guiada pela intuição e pela sensação de que estava no caminho certo. A gruta era escura e úmida, mas ela prosseguiu com sua lanterna. No interior da gruta, Milena fez uma descoberta surpreendente. Havia inscrições nas paredes da gruta, semelhantes às que ela havia encontrado na caverna do coração da Rua das Promessas. As inscrições contavam a história do casal antigo, detalhando sua jornada e a promessa que haviam feito. Milena percebeu que havia encontrado o local onde o casal antigo havia feito sua última promessa de amor eterno. Ela tirou uma foto das inscrições e anotou as coordenadas da gruta em seu caderno. Agora, ela tinha uma pista sólida para seguir, e seu coração transbordava de esperança. De volta ao chalé, Milena começou a pesquisar as coordenadas da gruta em mapas modernos. Ela descobriu que a gruta estava localizada em uma parte remota das montanhas, longe da trilha principal. Parecia que poucas pessoas a conheciam. Milena estava determinada a explorar a gruta no dia seguinte, com a esperança de encontrar mais pistas que a levariam a Oleg. Enquanto deitava na cama naquela noite, Milena refletiu sobre a jornada que havia empreendido. Ela estava mais próxima de Oleg do que jamais estivera desde seu desaparecimento. Seu coração estava cheio de esperança e determinação. Ela estava disposta a enfrentar o desconhecido, a desvendar os segredos da cidade remota e a encontrar seu marido, não importando o que isso implicasse. Amanhã seria um novo dia, e Milena estava pronta para enfrentar o desafio que a aguardava na gruta escondida nas montanhas. O dia amanheceu com uma luminosidade especial. Milena estava ansiosa para explorar a gruta que havia descoberto na véspera, na esperança de encontrar mais pistas que a levariam até Oleg. Com seu caderno, lanterna e um mapa cuidadosamente marcado, ela partiu em direção às montanhas. A trilha para a gruta era íngreme e desafiadora, mas Milena estava determinada a chegar lá. Quando finalmente alcançou a entrada da gruta, Milena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A escuridão e o silêncio do local eram quase opressivos. Ela acendeu sua lanterna e começou a explorar o interior da gruta. Conforme avançava mais fundo na gruta, Milena encontrou uma sala oculta. No centro da sala, havia um altar de pedra, e sobre ele, um livro antigo e desgastado. Ela se aproximou do altar e pegou o livro com cuidado. O livro estava repleto de registros e anotações, como um diário. Milena começou a ler as páginas amareladas, descobrindo a história do casal antigo de uma perspectiva ainda mais íntima. Enquanto lia, Milena se deu conta de que o livro continha informações que poderiam levá-la diretamente a Oleg. Havia coordenadas precisas e um mapa que indicava um local específico nas montanhas. Ela sabia que essa era a pista que a levaria a Oleg. Com o livro e o mapa em mãos, ela saiu da gruta e voltou à cidade remota nas montanhas. De volta ao chalé, Milena marcou as coordenadas no mapa moderno e percebeu que o local ficava a uma distância acessível a pé. Ela estava determinada a seguir a pista e partir na manhã seguinte. Enquanto se preparava para descansar naquela noite, Milena sentiu uma mistura de emoções. Ela estava mais próxima de Oleg do que nunca, mas também sabia que a jornada ainda estava longe de terminar. A promessa que eles haviam feito a mantinha firme, e sua determinação era inabalável. Na manhã seguinte, Milena partiu em direção ao local marcado no mapa. A trilha era íngreme e desafiadora, mas ela estava focada em sua missão. Cada passo a aproximava de Oleg e da verdade que ela tanto ansiava descobrir. Conforme se aproximava do local indicado, Milena começou a notar sinais de que não estava sozinha. Pegadas na neve fresca e galhos quebrados indicavam que alguém havia passado por ali recentemente. Ela sentiu uma sensação de apreensão, mas sua determinação não a deixou recuar. Finalmente, chegou a um pequeno platô nas montanhas.
Lá, viu uma figura solitária de costas para ela, olhando para o horizonte. Era um homem alto, vestido com roupas escuras. Milena se aproximou cautelosamente e chamou: Oleg. O homem se virou lentamente, revelando seu rosto. Não era Oleg. Era um homem com traços severos e um olhar enigmático. Ele olhou para Milena com intensidade e disse: Você o encontrou, não é? Milena estava confusa. Ela não sabia a que o homem se referia. Ela respondeu: Eu não sei do que você está falando. Eu estou procurando meu marido, Oleg. Você ouviu? O homem concordou e disse: Sim, eu ouvi. Ele está aqui, nas montanhas, esperando por você. Milena sentiu uma onda de esperança e ansiedade. Ela perguntou: Onde está ele? Eu preciso vê-lo. O homem indicou uma pequena cabana nas proximidades. Ele está lá. Mas antes de se encontrar com ele, você precisa entender algo. A promessa que vocês fizeram tem um significado profundo. Ela está ligada a esta cidade e às forças que a protegem. Você está pronta para conhecer a verdade? Milena estava determinada a encontrar Oleg, não importava o que isso implicasse. Ela respondeu com firmeza: Sim, eu estou pronta. Por favor, me leve até ele. O homem a conduziu até a cabana e a deixou na entrada. Milena entrou com o coração acelerado, e lá, no interior da cabana, ela finalmente viu Oleg. Ele estava sentado em uma cadeira, olhando para ela com olhos cheios de emoção. Milena correu em sua direção e o abraçou com força. Lágrimas de alegria escorriam por seus rostos enquanto se reuniam depois de tanto tempo. Oleg explicou a Milena que ele havia vindo para a cidade remota nas montanhas após a morte de seu pai, que havia mantido a promessa de amor eterno com sua mãe. Ele descobriu a história do casal antigo e a importância da promessa para a cidade. Ele sentiu que era sua missão proteger essa tradição e manter viva a memória de seus pais. Milena estava emocionada com a dedicação de Oleg, mas também queria levá-lo de volta para casa. Ela disse: Oleg, nós podemos honrar a memória de seus pais de outras maneiras. Eu quero que voltemos juntos. Oleg olhou para ela com gratidão e tristeza. Ele sabia que era hora de deixar a cidade remota nas montanhas, mas também sabia que estava deixando para trás uma parte de sua história e a promessa de amor eterno. Juntos, Milena e Oleg disseram adeus à cidade e partiram de volta para a Rua das Promessas. Eles sabiam que, embora tivessem desvendado o mistério do desaparecimento de Oleg, a promessa de amor eterno ainda os unia. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, fortalecidos por sua jornada e pelo amor que compartilhavam. No Chá das Promessas, Milena e Oleg compartilharam sua história com Vitor, agradecendo-lhe por sua ajuda e orientação. Vitor sorriu e disse: A jornada do amor é uma das mais poderosas que existem. Vocês a encontraram e a honraram. Agora, é hora de olhar para o futuro e criar novas promessas juntos. Milena e Oleg concordaram. Eles sabiam que o amor que sentiam um pelo outro era verdadeiro e duradouro. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, juntos, confiantes de que a promessa de amor eterno que compartilhavam os guiaria em sua jornada. Enquanto o sol se punha sobre a Rua das Promessas, Milena e Oleg caminharam de mãos dadas, prontos para escrever o próximo capítulo de sua história de amor. Eles sabiam que, não importava o que o futuro lhes reservasse, eles estavam unidos pela promessa de amor eterno que haviam cumprido e que os fortaleceria em todos os momentos. A jornada deles estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentá-la juntos, com amor, determinação e a lembrança eterna de sua promessa. Milena e Oleg estavam de volta à sua vida cotidiana na cidade de origem. Após a emocionante jornada que os levou à cidade remota nas montanhas, eles enfrentaram a transição de volta à sua rotina com um novo senso de propósito e um amor renovado. O tempo passou, e Milena continuou a lecionar em sua escola primária, enquanto Oleg assumiu sua carreira como professor em uma escola secundária. Eles mantinham a promessa de amor eterno no coração e celebravam todos os anos o dia em que se reencontraram. No entanto, algo estava mudando dentro deles. A experiência que compartilharam na cidade remota havia despertado uma sede por aventura e descoberta que não podiam ignorar. Eles sabiam que suas vidas eram destinadas a mais do que a rotina diária. Uma noite, enquanto jantavam juntos em sua acolhedora casa, Milena compartilhou seus pensamentos com Oleg. Ela disse:
Oleg, eu sinto que nossa jornada em busca da verdade na cidade remota foi apenas o começo. Há tantos lugares que ainda não exploramos e aventuras que ainda não vivemos. Eu quero mais. Oleg olhou nos olhos de Milena e viu a determinação brilhando neles. Ele sabia que ela estava certa. A experiência na cidade remota havia despertado algo dentro deles, e eles não podiam mais ignorar o chamado da aventura. Ele sorriu e respondeu: Milena, eu sinto mesmo. Nossa jornada não terminou naquela cidade. Há muitos outros lugares a explorar e segredos a desvendar. Vamos embarcar em uma nova jornada, juntos, como sempre. Milena estava radiante de alegria. Eles decidiram que sua próxima aventura os levaria a lugares desconhecidos, explorando culturas, descobrindo novas histórias e vivendo a vida ao máximo. Eles começaram a planejar sua nova aventura, determinados a criar memórias inesquecíveis. Enquanto preparavam suas mochilas e definiam seus destinos, Milena e Oleg não conseguiam deixar de lembrar da cidade remota nas montanhas e da promessa de amor eterno que os unia. Eles sabiam que a jornada que tiveram naquela cidade foi o catalisador para sua busca por aventura e descoberta. No dia em que partiram para sua nova jornada, Milena e Oleg visitaram a Rua das Promessas uma última vez. Eles queriam agradecer a Vitor por tudo o que ele havia feito por eles e compartilhar sua decisão de embarcar em uma nova aventura. Vitor os recebeu com um sorriso caloroso e disse: Vocês têm o espírito dos verdadeiros aventureiros. A cidade remota nas montanhas era apenas o começo de sua jornada. Sigam seus corações, explorem o mundo e nunca deixem de criar promessas de amor eterno. Eles agradeceram a Vitor e prometeram que sempre manteriam a chama de seu amor acesa, não importando onde a vida os levasse. Com lágrimas de gratidão nos olhos, eles partiram, prontos para enfrentar o desconhecido. Milena e Oleg viajaram para destinos distantes, explorando novas culturas, conhecendo pessoas incríveis e vivendo experiências únicas. Cada lugar que visitavam adicionava um novo capítulo à sua história de amor, e eles criavam promessas de amor eterno em cada canto do mundo. Eles conheceram casais que compartilhavam histórias semelhantes de amor e aventura, e compartilharam suas próprias experiências com eles. O casal que havia sido unido pela promessa de amor eterno na cidade remota nas montanhas agora inspirava outros a seguirem seus corações. Ao longo de sua jornada, Milena e Oleg também enfrentaram desafios e obstáculos, mas o amor que sentiam um pelo outro e a promessa de amor eterno sempre os fortaleciam. Eles sabiam que, não importando o que acontecesse, eles estavam destinados a estar juntos. O tempo passou, e Milena e Oleg envelheceram ao lado do outro, vivendo uma vida cheia de aventuras e amor. Eles nunca esqueceram a cidade remota nas montanhas e a promessa de amor eterno que os uniu, e sempre a mantiveram viva em seus corações. Quando finalmente chegaram ao fim de suas vidas, Milena e Oleg partiram juntos, como sempre haviam planejado. Sua história de amor eterno inspirou gerações futuras, mostrando que o amor verdadeiro e a busca pela aventura podem se entrelaçar de maneira única. E assim, a história de Milena e Oleg se tornou uma lenda, relembrada por todos que ouviam sobre sua jornada e sua promessa de amor eterno. Eles viveram uma vida plena, guiados pelo amor e pela determinação de criar suas próprias promessas, não importando onde a aventura os levasse. Convidamos você a compartilhar seus comentários sobre esta história e a se inscrever em nosso canal, caso ainda não o tenha feito, para não perder nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!